Boa tarde, bem-vindos ao programa 40 Mais. No programa de hoje vamos falar sobre mobilidade, segurança e conforto na terceira idade. Em um país como o nosso, que grande parte da população já chega aos 65 anos, é fundamental pensarmos em locais adequados para que o idoso possa viver com qualidade de vida, sem o risco de quedas e outros acidentes. De acordo com os dados da Secretaria de Saúde do Estado, a mortalidade de pessoas com mais de 60 anos por causa de quedas aumentou 4 vezes na última década. Mas será que as cidades, as novas construções e até mesmo as nossas casas estão preparadas para dar mobilidade ao idoso? O que fazer para adaptar a decoração da casa para que acidentes sejam evitados? E a administração pública, o que pode fazer para que essa população possa andar pelas ruas com mais segurança? Para falar sobre o assunto, vamos entrevistar hoje a arquiteta Valéria Loureiro. Valéria, boa tarde. Obrigado por ter vindo hoje ao programa. Obrigada a você pelo convite, é um prazer. Bom, o assunto é extenso, mas vamos dar umas pinceladinhas hoje sobre alguns tópicos. Vamos. Bom, uma das coisas que até teve um pessoal da prefeitura que veio aqui foi em relação a esses acidentes em casa, né? Eu sei que a prefeitura hoje tem um programa piloto, inclusive, que eles estão colocando alguns transmissores que ficariam em contato com o SAMU, se eu não me engano, e que quando esses idosos têm alguma queda, algum acidente, o SAMU seria acionado automaticamente, né? A população, dessa idade, da terceira idade, tem crescido, muito. Não só aqui em Santos, tem crescido no mundo inteiro, né? Mas aqui em Santos a gente sabe que até pelas características das cidades, acaba tendo uma concentração um pouco maior. Bem grande. Hoje, dentro da arquitetura, se fala muito em adaptação para esse público ou ainda é um assunto que está muito incipiente, ainda está muito verde, né? Não, eu acho que existe essa preocupação. Acho que em Santos mais ainda, exatamente por isso, né, uma concentração grande de uma população com um pouco mais de idade. Mas a acessibilidade em si é uma preocupação constante hoje na arquitetura, nos projetos, tanto nos projetos particulares, né, como nos projetos por parte do governo, das prefeituras. E junto com a acessibilidade vem o idoso, né, que aproveita muito já das coisas. A acessibilidade ainda muito no Brasil, acho que muito voltada para o cadeirante, deixa um pouco algumas outras deficiências, mas muita coisa que a gente pensa para o cadeirante ou para uma pessoa com alguma dificuldade, a gente usa para o idoso, né? Agora, para o idoso, a gente precisa de cuidados especiais e de uma arquitetura especial. Existe a preocupação, mas não como ela deveria ser. Inclusive uma coisa que, assim, idoso, lógico, ele se cansa mais fácil, ele não vai ficar em pé o tempo todo como... Tem idosos que estão mais saudáveis que muito jovens. Pois é. Mas, na regra, o idoso ele se cansa mais fácil, fica menos tempo em pé. E é realmente uma das coisas que a gente não vê com tanta frequência em lugares públicos, né, em vias públicas, são bancos ou lugares onde ele possa eventualmente dar uma paradinha para tomar um fôlego para continuar a sua caminhada, né? Eu acho que assim, a gente tem que ter essa preocupação desde a qualidade do piso, né? O tipo de material que vão ser feitos nessas calçadas públicas e nos acessos aos prédios, às residências, até apoio como guarda-corpo, corrimão e bancos para descansar, né? Sim. E principalmente também uma iluminação adequada nisso, porque o idoso anda muito olhando para baixo, mais, né, no outro ritmo, com mais cautela. E hoje a gente tem muito recurso para isso. E eu vejo, assim, se a gente vê, mesmo aqui em Santos, as calçadas estão sendo modernizadas, tem são balizadores no chão, existem coisas que estão começando, mas eu acho que a longo prazo a gente vai melhorando bem. Uma coisa que eu sempre brinco com um amigo que deveria ter, por exemplo, nos bancos de praia, né? Deveria ter alguma sinalização, por exemplo, que esse banco daqui é para um idoso. Do mesmo jeito que tem num transporte público, porque não é incomum você ver um idoso procurando um lugar para se sentar, e aí tem um camarada deitado, é o sofá da casa dele, virou o sofá da casa dele. Lógico que praia é para ser despojado, mas não precisa tanto. Não, infelizmente ainda é a cultura brasileira, né? A gente está evoluindo. A gente vê que no exterior, né, o idoso é muito mais cuidado, é muito mais pensado. Sim. Mas eu acredito que a longo prazo a gente também vai chegar lá. E fico contente que eu vejo preocupações nos projetos hoje que assim, colocam o idoso também como um foco. Uma das coisas que a gente sempre pensa, e isso é uma coisa que eu até estava conversando uma vez com o meu pai, e a gente estava pensando em mudar de casa, mudar de apartamento, e uma das preocupações foi, olha, você está mudando agora de apartamento, legal, mas eu não vou comprar no mesmo prédio, porque no lugar que eu comprei tinha uma escada, de um nível para o outro.
E hoje eu ainda estou jovem, mas daqui a uns anos eu não estou mais tão jovem e pode ser que a escada comece a ser um problema. Então, a escada é um problema para quem começa a ter mais idade, né? Então, a escada, um lugar com escada não é o ideal para uma pessoa com idade. Mas isso também é um outro problema que eu acho que a gente tem que abordar. O idoso tem uma grande dificuldade em abrir mão das coisas dele, principalmente do lugar dele, né? O brasileiro é muito enraizado, né? Tanto na residência como nos objetos, na família, né? Sim. As raízes emocionais do brasileiro, eu acho que isso é muito forte, né? E no idoso isso mais ainda. Mas como acontece, você tem a casa, tem a escada, eu acho que existem coisas que facilitam, os degraus iluminados, o material do piso do degrau, né? Assim, que não possa escorregar. Ele pode ser sinalizado também com uma faixa antiderrapante, porque existem coisas que você pode... Quando você vai construir é mais fácil, a gente já faz pensando no idoso. Sim. Mas quando você tem que adaptar, existem soluções com pouco recurso financeiro e que a gente consegue deixar. A iluminação no degrau através de balizadores, o corrimão na escada e um guarda-corpo de fácil acesso. O degrau na medida certa, isso é muito importante, que a pessoa não tem que levantar demais, Sim. nem... né? E, se possível, ter um patamarzinho de descanso, que nem sempre é possível. Sim. Mas a iluminação e a segurança do guarda-corpo e de um corrimão já ajuda muito. Por exemplo, dentro dessas adaptações que podem ser feitas para... Lógico, vamos colocar um caso extremo de uma pessoa que seja idosa e esteja com uma dificuldade muito grande de mobilidade, às vezes até cadeirante. Isso. Né? Hoje, o custo, por exemplo, de uma adaptação de uma plataforma ou de uma cadeira deslizante, isso ainda é muito alto ou tem caído? Ainda é alto, mas é acessível. Assim, a cadeirinha elétrica que você põe no corrimão, ou uma plataforminha, um semi-elevadorzinho, mas ainda são coisas caras no Brasil. Está melhorando muito, Gustavo. Assim, hoje eu acho que já são acessíveis, não eram antes. Até um pouco, falando assim, até um pouco sobre construções novas. Eu sei que aqui na cidade tem até alguns prédios, algumas construtoras que estão focando nesse público e, assim, independente de quem é o construtor, eu sei que inclusive estão fazendo serviços específicos para a pessoa da terceira idade. Você acha que isso é uma tendência mesmo? Que tipo de serviço que você vê acontecendo? Qual é a preocupação que você vê nessas plantas? Então, eu acho assim, desde a rampa de acesso, a pisos não escorregadios, né, na entrada, a preocupação com alturas de tomada, alturas de interruptores, o tipo de material que vai ser colocado, abertura de porta, né, são coisas que, por lado que vai abrir, isso tudo, existe essa preocupação e assim, até porque eu compro um apartamento hoje, ainda mais no Brasil, né, que as coisas são tão caras. Sim, e pequenas, né? Pois é. Isso é um outro problema, porque os imóveis diminuíram e os móveis cresceram. Sim. Então, isso para o idoso é muito difícil, porque os sofás hoje, por exemplo, são muito profundos, né? Então, mas aí depois a gente pode falar um pouquinho disso também. Mas eu acho que essa preocupação existe e em várias construções. Eu acho que até a gente tem uma legislação, né, que a gente tem que, foi o que eu falei no comecinho, acessibilidade está sendo, é uma preocupação constante. Sim. E o idoso entra junto com esse projeto de acessibilidade. É uma coisa boa, porque assim, é menos queda. Menos queda. Existe até um dado interessante que 10% das quedas de idoso durante a noite, o passeio da noite, né, para ir até o banheiro, 10% das quedas são motivadas por pacientes que enxergam pouco. Pois é. Então, e nessa idade isso começa a ser uma limitação. Fora que ele já não consegue muitas vezes ter uma mobilidade boa, a própria parte sensorial, visual, começa também já a enganar ele um pouquinho. Muito. Né? Eu acho que isso, assim, a iluminação é um recurso que a gente pode usar com um custo muito baixo para qualquer adaptação numa residência. A gente tem hoje a iluminação de LED, que é uma iluminação que não esquenta, que tem uma durabilidade muito maior, que permite que o idoso more sozinho sem ter que ficar trocando. A iluminação de balizadores no corredor com sensor de presença. Então, não é só no cinema, não é só no cinema. Não, e assim, isso é tão fácil de fazer isso, não é uma obra absurda. Se você já tiver a casa pronta, os balizadores no corredor, a pessoa levanta e ele já acende sozinho. Esse sensor pode ser controlado. Durante o dia pode estar, né, você desliga e à noite você acende. O fato de, por exemplo, a porta do banheiro, você abrir para fora ou colocar uma porta de correr já evita tanto problema que se uma pessoa cai dentro do banheiro,
quem está fora tem acesso para poder entrar. Sim. Então, coisas simples, assim, são pequenas atitudes que modificam muito o projeto e dão uma qualidade de vida muito melhor. Bom, a gente vai para um breve intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com mais informações sobre a área mais perigosa da casa para o idoso, que é o banheiro. Ai, Então, que problema. O programa 40 mais volta daqui a pouco. Até lá. Estamos voltando com o segundo bloco do programa 40 mais. Hoje estamos com a arquiteta Valéria Loureiro falando sobre arquitetura voltada para a terceira idade. Bom, a gente estava falando da área mais perigosa da casa, que é o banheiro. Campeão de quedas. E aí, tem que colocar forro e almofada no piso? Não, é só tomar pequenos cuidados. Primeiro, um piso antiderrapante, isso é fundamental, né? Para que a pessoa não escorregue, tem que ser um piso antiderrapante, mas não também excessivamente antiderrapante, porque pode machucar se a pessoa escorregar e que não dificulte a limpeza. A gente tem várias cerâmicas, isso é muito fácil. Além disso, eu acho que a gente deve colocar, se possível, aqueles tapetinhos com ventosas que prendem no box, que é uma segurança a mais. Além das barras, tanto dentro quanto fora da área de chuveiro, do vaso sanitário. Tomar cuidado com cantos, que eu acho que é tão importante, né, Gustavo? Assim, as bancadas não terem canto vivo e sim serem mais arredondadas. Um espelho de iluminação maior, que às vezes não é nem pela segurança, mas pelo conforto da pessoa que está vendo. Um espelho de aumento com luz, eu acho que é uma coisa super gostosa. E eu acho que é fundamental um ponto de telefone dentro do banheiro. Sim. Porque às vezes a pessoa mora sozinha, tem algum acidente ou se sente mal. Qualquer emergência está lá. E também o cuidado com a porta do box, ela nunca de abrir, sempre de correr, para evitar exatamente esses problemas e ter que ser um vidro que não quebra em pedaços sem estirar. Isso sempre foi uma dúvida minha em relação a esse assunto. Será que o vidro é o melhor material para esse pessoal? Eu acho que ainda é, pelo fato de que mesmo se for um apoio rápido, ainda dá uma certa segurança. Sim. E o vidro temperado, ele não vai estilhaçar, ele vai estilhaçar e não quebrar. Então, ele vai evitar um acidente. Mas tem que ter as barras de apoio. Eu acho que hoje, assim, não precisa nem ser para a terceira idade. Eu falo que até para a gente é conforto, né? Para você abaixar, pegar. E outra coisa que eu acho muito... É um cuidado pequenininho que muda muito. Você deslocar um ponto registro para mais perto, a pessoa pode temperar o seu chuveiro sem ter que estar lá dentro. Né? O ralo não está embaixo do chuveiro também, é um conforto para todos nós, mas para o idoso um pouco maior. Né? Uma outra coisa que eu também sempre tive dúvida foi em relação à banheira. Porque banheira, para a gente que tem uma mobilidade boa, para entrar e sair, às vezes já é arriscado. Eu coloco não, né? E ponto. Eu acho que é muito arriscado. E não é nem só pelo idoso. Às vezes você se machuca, assim, mesmo que você tenha banheira, mas então, desde que você tenha a possibilidade de ter um box fora da banheira. Sim. Porque senão aí são dois riscos, né? A banheira é para aquele dia excepcional. Pois é, né? Eu brinco que o box acaba Hoje as banheiras estão bem mais modernas, com muito mais segurança, mas é difícil de você subir, né, de entrar, de sair. Então, eu acho que para o idoso ela não é recomendada. É mais perigoso. Até uma coisa que a gente até comentou numa edição do programa sei lá, acho quase um ano atrás. Às vezes você vai pela Europa, na Europa é muito comum isso. Você tem umas cordinhas de emergência dentro dos banheiros, que é justamente para o idoso se tomar um tombo. Isso é uma coisa... Você já viu algum lugar aqui no Brasil? Não, aqui no Brasil não. Não é uma coisa... O que eu acho que é até um assunto que eu acho muito interessante a gente colocar é que a automação veio na arquitetura hoje com uma força muito grande e que a gente pode usar a automação como um recurso também para o idoso. Sim. Porque as pessoas às vezes se assustam porque acham que a automação é uma série de botões que a pessoa vai se atrapalhar, não vou enxergar. E existem recursos dentro da automação
com outro interruptor, que você está ligado numa central de emergência ou para alguém, né? E que eu acho que se você puder ter, né, esse recurso um pouquinho melhor no banheiro, ótimo. Se não, um pontinho de telefone ou com uma ligação com alguma central que te traga isso já ajuda. Ou até alguma coisa simples do tipo, olha, um botão com timer. Pois é. Que assim, para o idoso, se der 30 minutos e ele não apertar esse botão de novo, algum alarme toca em algum lugar. Pois é, mas eu acho que assim, é isso, assim, você pode hoje programar para uma pessoa morar sozinha e morar bem, e a automação é um recurso muito bom, porque ela ajuda desde a iluminação, que você programa a iluminação e que ele consiga apagar tudo do lado da cama dele sozinho. Isso é muito bom, né? E a parte mesmo que você falou de ele levantar da cama e andar por um corredor e ter alguma iluminação, hoje tem recursos que são simples e não são caros. O próprio sensor de presença, né? O sensor de presença já acendeu, pronto, e está já e salvo. Aproveitando, Gustavo, que você falou do levantar da cama. Hoje, é uma tendência muito grande da gente usar na decoração são as camas box, mas que não são as mais indicadas para o idoso, porque elas são muito altas, de difícil, né, até para você arrumar. Eu acho que, então, o idoso pode ter um colchão maravilhoso, de mola ou de toda a modernidade que ele faz, mas numa cama convencional, porque vai te possibilitar uma altura mais fácil para ele ter esse acesso à cama. Ou alguém inventar uma cama box anã. Pois é, mas ainda não inventaram, viu? É melhor da cama convencional. E me diz uma coisa, por exemplo, a parte de cozinha, assim, que o pessoal, principalmente as mulheres com mais idade, elas não admitem o fato de... Eu tenho muita paciente quando eu falo, olha, tem que ficar uma semana sem cozinhar, sem pegar vapor. Mas, doutor, mas eu quero cozinhar. E realmente eu vejo que essa faixa etária vai para a cozinha mesmo. É um dos hobbies, né? E é uma das coisas que acaba as pessoas se aposentam, acabam se dedicando mais à cozinha e outras que já fizeram isso a vida toda. Eu acho que a cozinha é uma área muito perigosa por queimaduras e por essa coisa de ter que abaixar. As cozinhas antigas, as coisas eram muito lá embaixo, né, e dentro de portas. Hoje isso é muito mais fácil. Primeiro porque a gente tem gavetões que traz todo o utensílio muito mais fácil. O cookie e o forno separado numa torre, que não tem um custo tão alto. Hoje a gente tem quase que o mesmo preço do fogão. Os dois juntos, isso é muito bom, porque aí a pessoa não tem que abaixar para o forno, evita uma queda, evita... Então, a cozinha também dá para ser adaptada com muita segurança e deixar com que eles curtam a cozinha por muito tempo. Inclusive, hoje tem cooktops que não são nem por calor direto, né? Você tem por indução. Pois é. Que, usando o tipo específico de panela de metal, né? Isso. Não tem chama. Nada. Nem esquenta nada. E que se às vezes esqueceu alguma coisa, né? Porque o idoso também, mais idoso, tem o problema de deixar alguma coisinha ligada ou não. A gente tem recursos para identificar, né, um gás que ficou sem ser desligado. E essa tecnologia toda que vem. Eu acho que essa modernidade, a gente tem que passar isso para o idoso e que ele possa ter esse acesso, né? Uma das coisas que realmente chama atenção, né, é que até essa parte de planejamento, da decoração em si, não só a parte da arquitetura do ambiente, mas a parte de decoração também acaba influindo muito. Na vida deles. Por exemplo, eu não sei se isso também é uma tendência, mas cores, eu não sei se para o idoso fica mais fácil dele reconhecer, ali é uma parede porque a parede tem uma cor mais viva e o chão é um... Exatamente isso que eu ia falar, é super importante, a gente tem a tendência tudo clarinho, tudo mais fácil, para o idoso é fundamental, né, que ele tenha o chão e a parede muito nítidos, então eu preciso trabalhar isso com cores, né, para que, né, numa distância um pouco maior, isso não fique confuso para ele. Os pisos hoje, a gente tem hoje uma série de pisos, tem um emborrachado que eu sou fã hoje, tanto para criança quanto para idoso, porque ele parece piso de madeira, só que é uma borracha, não escorrega, é fácil, acusticamente é super recomendado. Sim. E é fácil de ser colocado, ele pode ser colocado sobre um piso existente, isso é um recurso muito bom na decoração. E o mobiliário, né? Eu acho que assim, o sofá que a gente já começou a falar deve ser um pouco menos profundo, não tão mole, nem tão baixo, né? Para não dificultar que a pessoa, a hora que ela senta, ela não levanta nunca mais, né? Então, que seja isso fácil. Eu acho que a menor quantidade de móveis possível, né? Assim, uma mesa de centro com bordas arredondadas, se ela tiver que existir, né? O duro é isso, é arrumar muito, porque
queira ou não queira, né, a tendência dos móveis, na maioria das vezes, acabam tendo bicos, né? Bicos, pois é. E precisa ser uma coisa, às vezes, meio customizada. Eu acho, assim, por exemplo, o idoso adora, né, tapete, até porque sente um pouco mais de frio, mas eu acho que a gente pode ter tapetes menos peludos, com fitas adesivas no chão que permitem com que ele não se movimente, que não vire uma dobrinha, né, para que ele escorregue de repente. Eu acho assim, tem como a gente deixar uma residência muito adaptada e adequada à pessoa idosa. E eu acho assim, eu tenho essa preocupação hoje nos meus projetos, a gente não precisa nem ser, né, idoso, porque a casa hoje é com criança, a gente passa muito rápido, né, às vezes. Então, essa coisa de tapete sempre bem fixo, cuidado com os cantos muito vivos, né? E eu acho que assim, e principalmente como o nosso foco hoje é o idoso, menos objetos, né, assim, para que... E uma iluminação, eu acho que a iluminação é fundamental, né? Com luz adequada, com uma iluminação boa. Então, se alguém em casa for na casa do vizinho e tiver um piso emborrachado de madeira e a parede tiver uma cor pink, foi culpa do arquiteto. Não precisamos ir para o pink, a gente tem cores muito boas. Se o idoso quiser, não tenho nada contra o pink, eu adoro. Mas a gente tem cores muito boas para a pessoa. Bom, a gente vai encerrando esse bloco por aqui, mas a gente volta ainda para o último bloco para as nossas considerações finais. Até lá! Voltamos com o último bloco do programa 40 Mais, hoje falando com a arquiteta Valéria Loureiro sobre arquitetura e design para a casa de pessoas da terceira idade. A gente estava falando um pouquinho sobre vários ambientes da casa, né? Mas levando em conta que todo mundo gosta de chegar em casa, tirar o sapato que veio da rua e se esticar no sofá da sala, né? Santos, ainda mais no inverno, apesar de não ser muito frio, é bem úmido. Muito úmido, isso. E o que pode fazer na casa de uma pessoa idosa para tentar melhorar esse conforto relacionado à umidade e temperatura? Eu acho que isso é fundamental, né? A gente mora numa cidade quente e úmida. E o idoso tem uma temperatura muito própria, né? Ou sente mais frio ou mais calor. E nem sempre o ar-condicionado é uma opção para ele. Eu acho que assim, nisso, no uso de material. É a gente colocar um sofá não com tecido acrílico, sempre com tecidos mais naturais, ou linho ou algodão, isso já ajuda bastante. O uso da madeira ou de um piso emborrachado, a parede sempre mais fácil de limpar, com menos textura, e sempre um teto limpo e, se possível, não muito baixo, para dar esse conforto de ventilação e procurar sempre, assim, outra coisa que eu acho que é importante, que entra nisso do conforto, para o idoso, a cortina é uma solução mais fácil do que a persiana, porque ele consegue abrir. Sim. Mas ter esse mesmo cuidado com a cortina, que é sempre com tecidos, assim, 100% algodão, nunca com Nada muito sintético. O sintético esquenta mais, ou abafa mais, ou pode causar algum tipo de alergia. Então, a madeira é um recurso que a gente pode usar muito, tanto na parede quanto no mobiliário, que já vai dar um conforto, né, assim, acústico e térmico muito bom. Essa coisa do piso emborrachado que está vindo com muita força. E para quem gosta, o piso cerâmico e o tapete muito bem colocado, né? Sim. E com a cortina. Mas eu acho assim, não esquecer nunca da função sempre. As casas têm que ser muito arejadas, né? Com um lugar de sol de preferência e com paredes fáceis de limpar, sempre com tinta acrílica. Uma coisa que você falou que, por exemplo, tudo bem, hoje nos apartamentos mais novos até já existe uma preocupação das construtoras em fazer algum tipo de proteção ou tratamento acústico, né? Isso. Mas para o pessoal que está em casa, que mora em prédios mais antigos
Isso tem como ser feito depois? Tem, isso é fácil. A gente tem esse tratamento acústico, tanto revestindo a parede com mantas, como o teto e esses pisos. A gente tem algum, né, tanto piso de madeira como algum piso flutuante, os pisos emborrachados, proporcionam uma acústica boa, porque às vezes não é nem de passar o barulho para o vizinho, é o próprio barulho que o piso faz, já atrapalha o idoso e a identificação, né, dos sons de uma TV, essa coisa toda. Mas a arquitetura hoje proporciona, e o Brasil está com tudo que tem no mundo todo, isso é muito bom. Eu brinco lá em casa que eu tenho sono muito leve, então qualquer tec-tec da vizinha, que, coitada, está na casa dela, nada é culpa dela. Mas eu acordo com muita facilidade. E imagina assim, uma pessoa idosa que já tem mais dificuldade para dormir, isso deve ser terrível. Então, e é fácil de fazer essa adaptação na casa dela. A gente pode tratar tanto a parede quanto o forro, para que ela não receba, né, os sons dos outros apartamentos. Nem me fala isso, porque senão eu vou ter que fazer a obra na casa dela. Não, a gente tem que informar que pode. Clara, me diz uma coisa, agora esse finalzinho de ano, né, segundo semestre, tem alguma amostra, alguma coisa programada? Como é tem. Que tá? Esse ano, agora tem uma vitrine que eu estou fazendo na Alhambra, que é uma coisa mais rápida. A de casa, eu sempre participo da amostra, também vai ter uma no segundo semestre. E esse ano a gente tem uma novidade, que está chegando Casaco Litoral para a gente, que é um evento muito bacana e que a gente está acreditando bastante, que eu devo estar participando também. Estou bem animada. Já tem algum ambiente preferido? Já, a gente está negociando, mas se tudo der certo, eu quero fazer um quarto. Tá bom, tá bom. Aí, quem sabe vai vir ainda uma casa cor idoso ainda. Olha, pelo menos com essa preocupação a gente já vai colocar. Bom, Valéria, eu te agradeço muito por ter vindo ao programa Gustavo, hoje. foi um viu? prazer. Acho que o pessoal lá em casa que tiver alguma dúvida pode mandar para a nossa produção, a gente encaminha para a Valéria e depois responde, tá? Vai ser um prazer. Mas realmente acho que essa preocupação crescente que os arquitetos, o pessoal que mexe na área de construção está começando realmente a ter com o idoso é fundamental. Isso. E é o que você falou, não é só com o idoso. Na verdade, para quem tem criança pequena, eu tenho um bebezinho lá de 6 meses que daqui a pouco vai começar a engatinhar e aprontar, eu preciso ter umas medidas de segurança. Vamos ter que arrumar lá. Né? Isso. Bom, o programa 40 Mais fica por aqui. Voltamos no próximo sábado, às 14 horas, aqui na TV Santa Cecília. Até mais.